Mais um programa de primeira na segunda, hoje 30 de setembro de 2013, novamente aqui com... na verdade já estamos formando uma dupla desse programa, né? O Aurélio pediu a conta, né? E a gente mandou embora mesmo, não tem nada. Na verdade, Aurélio, a hora que tu quiser, por favor, né? Tu sabe que tu está sendo sempre bem-vindo aí. E hoje, como não poderia deixar de ser diferente, vamos falar do Jack e da Crona Futsal, são os dois assuntos que permeiam aqui as nossas discussões, os nossos comentários e as nossas notícias a respeito do nosso Jack que viajou para Recife. Bom dia. Daqui a pouco, à tarde, faz ainda daqui a pouco o último treino na Arena, estaremos lá acompanhando, aí faz a viagem à tarde, essa viagem que bem em cima da hora mesmo, geralmente eles viajam no domingo para fazer o trabalho na segunda, mas não, desta vez a viagem vai ser na segunda, chega à noite lá, só dorme, concentra pro jogo de terça-feira, 19h30. Será que as últimas idas com mais tempos, assim, nesses lugares meio paradisíacos, causaram um problema lá no Joinville, não? Olha, até que não, porque na última pelo menos trouxe pontos, né? Trouxe 4 pontos, então eu acredito que não tenha tido algum problema. Mas eu acho que... Contenção de despesa? Eu acho que é mais também por causa das despesas da CBF, né? Acho que é o tempo de Guaratinguetá, do jogo, da representação, talvez não deu para chegar e já viajar. De repente foi isso que colocaram já na segunda-feira, até para poder se organizar ali na logística toda e treinar aqui também. Ir para Recife não seria ruim passar um dia a mais lá. O Juliano nessa não vai, né? Infelizmente. Mas amanhã nós fizemos toda a cobertura aí pelo tubo, né? Afinal de contas, tem gente que comenta pelo tubo, que narra pelo tubo. Não é nós que não vamos deixar de ter toda a cobertura aí a respeito do jogo. Hoje você vai fazer a cobertura do treino lá? Sim. Treino agora de manhã? Daqui a pouquinho. Na Arena já estão fazendo o último treinamento, aquele último trabalho, bola parada, e também aquele rachão, né? Que todo mundo gosta de fazer. Então, mas ninguém machuca nesse verão. Pois é. Agora o Joinville está com um tempo mais firme aí, acho que a tendência é que o tempo melhore. O Joinville, que pelo jeito vai ter a baixa do Ivan. O Ivan foi vetado, né? Ele saiu naquele jogo, saiu machucado, teve uma trombada com o jogador do Guaratinguetá e não teve jeito. Ele saiu realmente muito machucado nessa parte anterior da coxa, na parte da frente da coxa direita. Não tem condições, é melhor poupar. O André Vilela prefere, nesse caso, quando está um pouco mais avançado o estágio de dor, ele prefere poupar. Então foi poupado, vetado, volta contra a Chapecoense no sábado. Isso será um desfalque. Recife pro Chapecó, né? Desfalque para ele, né? De ter que mudar os ares. Mas para o Joinville será um desfalque realmente, na minha opinião, que pode ser muito sentido, né? Esperamos que o Oliveira esteja num dia legal e possa fazer uma boa partida, mas realmente... O Oliveira é um bom goleiro, só que o problema do goleiro é pior do que jogador, é a sequência, né? Pois então, entra num jogo, já sai, então é muito complicado porque o goleiro é pior, né? Exatamente, então esperamos aí que o Oliveira tenha um bom jogo e a gente possa fazer valer essa nossa sequência boa de bons jogos fora. O Wellington Bruno também ainda não estará disponível. O Wellington Bruno, eu conversei com ele quando terminou a partida, ele estava no vestiário, o pessoal vai lá cumprimentar, fazer aquela reza final entre todo mundo, independente de jogar ou não. Ele falou que ele estava um pouco mancando ainda, e o problema dele tornozelo é complicado, foi aquela lesão de ligamento mesmo, que é difícil, não rompeu totalmente, mas deu uma leve lesionada, então ele saiu um pouco mancando ainda. Isso que é o problema para ele, porque não adianta querer forçar a volta, porque o tornozelo é complicado. É o que, ainda mais que principalmente, às vezes é o pé de apoio, o pé de apoio é o esquerdo, mas mesmo assim ainda precisa bastante segurança para colocar o pé no chão, então ainda está um pouco mancando, está à base de medicamento. Então, acredito até para Chapecó vai ser difícil a volta. A gente já viu vários casos de jogadores que jogam com o tornozelo machucado, com torção e tal, com botinha e tal, mas isso porque é uma final, coisa do tipo, não é o caso, né? Embora eu acredito, né, que esse jogo é uma espécie de final para o Joinville. Divisor de águas ali. É um divisor, né? Porque se deixar acho que o Sport entrar no G4 nessa altura do campeonato, a tendência é que o Sport não saia mais. Aí a gente vai acabar brigando com o Paraná e com a Chapecoense mesmo, que eu acredito que a Chapecoense vai acabar saindo do G4. E eu tenho essa percepção. Eu acho que o Chapecoense não está pronta aí para uma Série A, e eu acho que isso aí está sendo sentido de uma forma dentro do coletivo do Chapecoense, que eu vi as últimas partidas. O Chapecoense mudou da água para água suja, né? Não é da água pro vinho, porque se fosse pro vinho seria melhor, né? Independente disso, até pro Joinville, né? Como você falou, tem essa partida de amanhã e tem a partida de sábado. Que é pros dois, né? O Chapecoense, para se firmar ou não, ou mostrar que realmente não está pronta
e eu também concordo que não está pronta, mas ela está insistindo, está ali, está fazendo tá bem, trabalho, né? Fez um trabalho. Puxou bastante pontos no começo, mas esses 2 próximos jogos são de extrema importância para o Joinville e no caso do saldo para a Chapecoense. É verdade. O Joinville tem algum outro destaque aí para esse jogo? Parece que o Diogo... É o Diogo Oliveira, esse foi contratado até, ele agora depois do que veio o próprio Thiago Feltri, que rolou aquela polêmica de ser apresentado, passado no exame médico, não, apresentado antes, daí o Joinville está prendendo um pouco, só que também nesse caso o Diogo Oliveira nem apresentado foi, ele chegou na sexta-feira, aliás na quinta-feira à noite, fez os exames todos na sexta e no sábado, treinou, e já foi relacionado, já caiu no bid e já foi relacionado para esse jogo. Vai ficar como opção, até porque tem só o Martinho Guerreiro e o Machado Costa. O Alex foi aquele menino que entrou, é um menino que tá chegando ainda, 23 anos, está se ambientando com o grupo, ele botou para jogar, não agregou muita coisa, também não é culpa dele. Não. Mas já vai o Diogo Oliveira já 31 anos, já um pouco mais experiente, então vai ficar à disposição se não entrar como titular, entende? O Joinville, né? O cara deve ser o Zico, né? Para chegar no time e já entrar como titular. Mas eu conheço o Diogo Oliveira, quem acompanha o futebol catarinense há algum tempo, lembra dele principalmente pelo Brusque, uma boa campanha que o Brusque fez, acho que em 2009. E ele foi muito bem. Os jogos que o Joinville fez contra o Joinville, inclusive. Exatamente, Copa Santa Catarina, exatamente. E o Diogo Oliveira apresentou um ótimo futebol. Ele e o lateral direito, que eu não estou me lembrando do nome, que era o lateral direito, que alguma coisa Neto, não estou me lembrando o nome. O Diogo acabou indo pro Criciúma. O Criciúma, ele teve algumas boas partidas pelo Criciúma. Sim. E tal. Até acho que participou de uma das subidas do Criciúma. Só que depois acabou saindo, foi para a Chapecoense, a Chapecoense foi para o Veranópolis acabou no Juventude, subiu com o Juventude esse ano para a Série C. Tem contrato com o Juventude até 2015. Tem contrato com o Juventude. Até pensei que ele estaria envolvido, ainda de repente teria contato ainda com o Criciúma, estaria envolvido na saída do Ricardinho para o Criciúma e tal. O Ricardinho chegou a ser relacionado ontem lá contra o Flamengo, o Criciúma? Não teve, porque ele vai ser apresentado nessa segunda. Então tá. Então ainda estava no processo final ainda de acertar salário, essas coisas, vai ser apresentado nessa segunda-feira. Aí agora a partir daí, até fiquei, na hora que eu fui ver o jogo, assim, fiquei pensando já se ele já poderia entrar. Mas não foi o caso, então daí a partir de agora tem que pegar essa bucha aí que é o Criciúma. O Criciúma, eu acredito que o Jack tem tudo para subir e o Ricardinho tudo para descer de série. O Ricardinho subiu antes de série, a tendência é que ele acabe descendo antes. Alguma outra novidade do Joinville? Alguma coisa que mereça destaque? O jogo amanhã 19h30 na Ilha do Retiro, Sport TV ao vivo para todo o Brasil. 7h30, nada de muita coisa assim que a gente possa destacar. Nesse Joinville, somente tem os retornos, né? Diego Jussani e Edgar Júnior. Não sei se volta a titular. Sim, acho que sim. O Edgar e o Jussani. Eu acredito que sim também. O próprio Kim entrou. Ele testou não foi com os 3 jogadores, mas ele testou nesse jogo contra o Guará 3 atacantes. Eu não duvido que a gente até comentou na semana passada sobre 3 atacantes. Que ele não possa iniciar, mas ele vai começar, acho que aos pouquinhos, utilizar Kim, Edgar Júnior e o próprio Lima. Pois é. No decorrer do jogo. Pois é. Aí vamos falar um pouquinho do jogo, então, quando o Guaratinguetá ficou meio... Foi amargo, né? Porque o Joinville, eu não sei, o Joinville às vezes pena para fazer um gol, aí faz o gol, aí sofre o gol do jeito que sofreu. Já aconteceu isso contra o Guaratinguetá, já aconteceu isso contra o Chapecoense, já aconteceu isso contra o Ceará, no sofrimento, aí levou o sufoco contra o São Caetano, levou o sufoco contra o Atlético Goianiense. O Joinville está sofrendo para fazer os gols. Tá uma insegurança. Não sei o que está acontecendo com esse futebol dentro de casa. Até teve um público maior que teve contra o Avaí, claro. Choveu, mais de 8.000 pessoas. 8.900 pessoas. Imaginava-se que depois da derrota do Avaí ia dar uma caída de torcida, mas não. Manteve a boa média, só que mesmo assim não conseguiu. E a torcida não estava. Até estou, digamos assim, impressionado. Que geralmente a gente sabe da torcida do Joinville de Havaiana desde o começo. Né? Chato. E até que não, fez isso mais pro final, novamente, contra o Avaí aplaudiu no final, ainda independente do resultado, e fizeram isso no final, que é o que todo mundo pede, né? Xingando o técnico, enfim. Mas, só que mesmo assim o Joinville não conseguiu ainda ter uma segurança dentro de casa, isso que a gente está estranhando, porque em casa virou esse caldeirão de vencer sempre, é difícil chegar aqui e vencer, mas agora tá ficando fácil. Será que o Joinville passou a ser um dos times respeitados na Série B? Porque o time do Guaratinguetá, ele veio numa retranca, perdendo de 1-0, já estava fazendo cera, demorando para botar a bola em jogo, muita faltinha, uma em cima da outra. 7 cartões amarelos, só um.
E muita falta, foi triste de ver o jogo, né? Também, porque batiu mesmo. É. Só o Kim recebeu mais de 15 faltas durante todo o jogo. É um absurdo, né? Isso não tem nenhuma expulsão, né? Essa é a questão, né? Não teve, né? No finalzinho não teve? Não teve, né? Teve merecimentos, mas não Pois teve. E aí é um absurdo, porque é um time que só para o jogo na falta. E o Joinville, enfim, né? Essa é a questão. O Joinville estava jogando hoje como um time favorito para subir. Os times que estão no processo de briga, tanto por descenso, eles estão jogando aqui com um freio de mão bem puxado. Utiliza esse histórico, né, que o Joinville tem em casa, que a gente falou, esse histórico que o Joinville tem de vencer, daí eles vêm para cá, e o Leandro Campos conhece bem, né? Também, né? Tem mais isso. E também é perfil dos times do Leandro Campos bater tanto como os caras bateram, não é o perfil dele. O Joinville foi um time que menos fez falta no passado na Série B, só que ano passado o Joinville era um desconhecido na Série B. Então é um franco atirador. Tanto que os times vinham para cá, achavam que ia conseguir jogar e ganhar, e aí levava bomba aqui nos outros. Acredito que algo parecido está acontecendo com o Icasa, que também o pessoal vai lá achando que vai jogar de qualquer jeito e ganhar e acaba levando pau. E o Icasa está subindo, né? Agora o pessoal já viu que o Icasa subiu, né, que estava com pontuação, já vão lá com um pouquinho mais de freio de mão puxado, já consegue arrancar o empate. Foi o que aconteceu do Icasa contra o Atlético Goianiense. Até se a gente olhar os resultados, fora o Bragantino e o Sport, né, que o Sport fez uma virada, porque o Bragantino jogou para não perder, porque ele não jogou bem, estava jogando no primeiro tempo, pelo menos que eu vi, quase inteiro. O Bragantino jogou bem, só que novamente o Bragantino acabou perdendo de virada, como perdeu para o Jack. Né? Então, esse jogo acho que mostrou um pouquinho. O Joinville tem um elenco forte, mas em algumas posições, algum jeito do Joinville jogar ainda está meio amarrado. Né? A gente não sabe. Está faltando um jogador diferente de meio. Quando o Hélito Bruno está, um drible que ele faz, um rabisco que ele faz, ele acaba colocando os jogadores em melhores posições e acaba desequilibrando o sistema defensivo do adversário. E por não ter isso, tanto o Marcelo Costa quanto o Martini Guerra são jogadores de toque mais simples, né? Sem uma grande bola mais longa, sem um drible. Às vezes, de repente, não sei se não seria uma oportunidade, de repente, jogar o Eduardo no meio quando está nesses estágios, porque o Eduardo é um jogador que tem o drible e ele está sendo muito fechado pela lateral, dá para ver que os times já jogam contra ele, já está encaixado um cara lá em cima, com um cara na sobra, evitando que saia. E aí está o erro do seu Ricardo Rubens, de jogar com dois volantes e nesse caso, jogar com o lateral esquerdo improvisado, não fechou demais. Que acaba não conseguindo subir, né? Um jogador. Quer não queira, o Rafinha tem uma bola parada boa, né? E ele consegue ir um pouquinho mais a linha de fundo, coisa que o Joinville não conseguiu ir, e aí essa é uma das... Para o Feltre, que não jogou ainda totalmente, ele entrou somente num jogo aqui em Joinville, só que o Feltre já era lateral difícil, lateral que ala, já pode jogar um pouco mais. Ficou no banco. E não entrou no jogo. Não entrou dessa vez, novamente foi relacionado. Mas vamos ver se entra, se não entra, enfim. O Rafinha nem relacionado foi nesse jogo, né? Segundo jogo seguido já. Então é um lateral difícil. Tem que usar, tem que utilizar, mesmo que o Bruno Costa tenha experiência, já utilizou, mas não é aquele jogador de chegar na frente. Eu não sou contra usar o Bruno Costa desde que a gente tira um volante, então. Então deixa o Marcelo, apenas o Augusto Recife ou o Marcos Vinícius, e aí desculpa, algumas pessoas falam, então não pode ser Augusto, tem que ser Augusto Recife. Não sei. De repente o time é mais alto, precisa de um Marcos Vinícius ou de um Hernani, e aí coloca jogar Tarcísio, coloca jogar, sei lá, Fernando Viana, joga com 3 atacantes. Carvalho, como entrou joga com 3 atacantes, com o Matheus Carvalho, ou com o Quinho, ou com mesmo aquele menino que não jogou mais, o Francis, que eu não vi mais ele nem relacionado. Então, enfim, o Joinville, se jogar com um zagueiro ali improvisado pela esquerda, acho que tem tudo para soltar um pouquinho mais o Eduardo e colocar um jogador a mais no ataque ou no meio de campo para poder fazer um jogo um pouquinho mais de meio para frente, porque o Joinville acaba ficando sem alternativas. Marcelo Costa é um baita jogador, mas é um jogador de composição, de defensiva, de uma bola curta, de uma bola até longa, mas fazendo a função de transição, sem ser um jogador que desequilibra, que tira a marcação, que faz um rabisco, que faz alguma coisa diferente. Então, contra o Guaratinguetá ele até ficou meio apagado. Pois porque as ações estavam mais com o Ligueira e cansou também no segundo tempo, saiu. Só que, embora acho que tenha cansado mesmo, mas eu até tiraria o Marcelo Costa, que não estava produzindo. Estava muito na dele, muito quieto, muito apagado. Então, às vezes acontece. Ele fica lá... Ou de repente tentou botar o Marcelo um pouco mais à frente, mas se bem que não mudou, porque a posição que acabou entrando foi um atacante e acabou ficando o time meio pêndulo ali. Então, vamos torcer que amanhã o Joinville
traga pelo menos um ponto lá de Recife. Eu vi o Sport jogar, não tem nada demais, um time que está bem confuso. Eu pensei, com o Geninho o time ficou muito espalhado. Acho que com o Martelotti o time está um pouquinho mais conciso. Não sei se o Joinville não vai buscar 3 pontos lá, porque a pressão em cima do Sport vai ser grande e o Joinville tem um bom time de casa. O próprio Sport já levou alguns nesse ano que... Meio parecido com o Jack, assim, né? Assim, exatamente, inexplicável. Então, de repente, dá para aproveitar. Isso, o Joinville que tem uma boa campanha fora, então aproveita que ele não tem uma campanha boa em casa, né? Pode, de repente, trazer 1 ou 3 aí. Bem conciso, aproveitando bem os passos, o Joinville tem chance. Mas a última vitória é melhor. Não sei se não tem chance de vencer, não. E a Crona? Como é que ficou a Crona? A Crona acabou goleando o Copa Grilo semana passada, né? 5-1 na Copa Grilo na quinta-feira, classificou para as semifinais da Liga. Agora você espera o seu adversário. Tem a condição do próprio... É hoje, né? Orlândia e Cascavel. Não, Orlândia e Cascavel no sábado. Tá. Hoje tem Corinthians e Jaraguá. Aí não muda porque as duas campanhas ficaram próximas da Crona, então não vai ser o adversário da Crona nesse caso. Vai ser entre Cascavel e Orlândia, que é no sábado. Se Cascavel passar, é Cascavel por causa da campanha. Ou então tem Concórdia e Carlos Barbosa, que se caso a Intel passar, vai ficar nesse confronto dos dois. Então o Concórdia já venceu fora, vai pegar vai pegar em casa agora o Carlos Barbosa, sendo que o Carlos Barbosa tem que ganhar 2 vezes, ganhar no tempo normal na prorrogação. A tendência é que dê Concórdia. Então fica ou Concórdia ou mesmo Cascavel, dependendo do resultado da Intel também, que é sábado. Esse jogo do Concórdia é só na outra segunda-feira. Tá na semifinal da Liga e tá na semifinal também do turno do Campeonato Catarinense. Venceu no sábado. Turno, né? Turno. Tá louco, né, bicho? Não, é um campeonato longo, um campeonato de 9 equipes, só que 8 classificam para uma segunda fase, faz umas quartas de final. Parece o catarinense de antigamente. Campeão do turno. Daí depois faz novamente o retorno, todo mundo contra todo mundo, classifica-se 8, faz a quarta de final, assim por diante, até chegar no campeão do retorno. Daí esses dois pegam ainda o índice técnico, os 4 para fazer um quadrangular, ou seja, é um campeonato de anos. É uma vergonha, como diria Boris Casoy, fazer um campeonato desse estilo. Pô, então coloca os times da Liga Futsal mais no final do campeonato, deixa os outros times menores ali jogarem entre eles até chegar ali em novembro e a gente ter os jogos, né? Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha colocar um campeonato desse estilo aí. Na quarta-feira daí a Crona e Blumenau, né? Esse primeiro jogo em casa, a Blumenau teve uma melhor campanha na primeira fase. Se fosse o Joinville, botava tudo sub-20 jogar esse negócio aí. Dá pra botar, a qualidade também. É boa, exatamente. Muito boa, campeão. Coloca ali de repente o Zequinha, que tá jogando menos, botar uns meninos que estão jogando menos ali, poupar David, poupar os principais atletas aí. É uma vergonha um campeonato como esse. A Crona então joga contra o Blumenau e joga só está esperando. Na outra quarta só definiu o adversário, mas é quarta-feira da outra semana, a primeira jogo da semifinais da Liga. A melhor campanha, joga sempre a segunda em casa. Então tem essa expectativa agora do adversário e nessa briga aí de chegar no título pela primeira vez. Se Deus quiser, pelo trabalho que o Valdeci Kortmann faz, pelo James. Acho que tem mais um jogo na semifinal, mas Crona e Corinthians tem tudo para ser a final. É verdade. O Corinthians está com um timaço também, bom é uma loucura. A minha saideira, né? Depois tu dá a tua. A minha saideira é como é triste tu ter que ver Delfinzinho de Pádua Peixoto, Delfim de Pádua Peixoto Neto, será que é bisneto ou tataraneto? Um desgraçado daquele ali, que deveria estar na cadeia e o cara sendo delegado, foi delegado, né? Do jogo Joinville e Guaratinguetá. Aqui meus pêsames ao futebol catarinense que tem que manter um câncer desse alojado no corpo do futebol de Santa Catarina. É uma vergonha, eu quero deixar bem claro aqui, uma vergonha Santa Catarina e a CBF aceitar um traste desse como sendo um representante do futebol ali. Dá para ver que, enfim, a minha palavra única que eu quero falar é isso. Uma vergonha deixar um traste desse ficar dentro de campo de terno representando o futebol de Santa Catarina. Só lamentar. Não combina mesmo. Olha, o Basquete Joinville disputando estadual, né? Disputando estadual, jogadores como que não eram mais tão jogadores assim, o Fábio Catarina defendendo, o próprio Olívia, né, que está defendendo. E olha, tá montando um time para jogar essa estadual, que a gente sabe que tá fora do NBB, em fase final de contratação do Cipriano, que é um pivô, que ele chama o pivô número 5 do Brasília, que não renovou com o Brasília, foi campeão e tricampeão pelo Brasília. E o Luiz Felipe já voltou, já está jogando, então está jogando estadual, né, quando conquistou vitórias importantes nesse estadual, são 5 partidas, são 5 times desse estadual, então tá aí o basquete que
tomara que volte agora, né, nesse ano, nessa temporada, a fazer o seu trabalho aqui pelo estado, né, por jogos sul brasileiro, como disputa, e consiga depois aí voltar ao NBB. E olha, um time bom, um time que está sendo bem montado. Eu confesso que eu fiquei bem impressionado de o Luiz Felipe não disputar a NBB. Fiquei bem impressionado mesmo. Quando eu vi falar em Luiz Felipe, eu nem pensei que fosse o Luiz Felipe, que jogou recentemente pro São José, pelo Joinville e tal. Engraçado, um cara, um armador ou um segundo homem ali que tem jovem, que já participou de seleção e tudo, não estar sendo aproveitado na NBB. Então tá bom, ficamos aqui com o De Primeira de Segunda nessa segunda-feira, dia 30 de setembro, já começando aí quase o final de ano, né? Porque como chega outubro, já acabou o ano, né? Se Deus quiser, a gente vai aí ter uma boa semana com boas vitórias do Joinville e para segunda-feira que vem a gente poder estar aqui falando também para você do Portal Joinville, que é um programa aqui de primeira na segunda, de joinvilense para joinvilense. Abraço.